E aí, 50 anos depois do seu doutorado, inclusive, nós temos muita tecnologia que essa nova geração usa. O senhor disse, antes a gente tinha que raciocinar, a gente tinha que pensar realmente e entender mesmo. Hoje tem vários recursos, métodos, programas de computador, sistemas, supercomputadores. Então a tecnologia veio. Essa nova geração, o senhor que tem uma visão macro disso, ela está usando bem essa tecnologia para entregar essas informações para o produtor, seja para o produtor que está lá no campo, ou para a população em geral? Como é que o senhor vê isso? De maneira geral, não está usando, né? Porque hoje é tudo automatizado. As estações automáticas, elas transmitem os dados para uma central. Essa central, num determinado horário, digamos 0 horas do meridiano de Greenwich, todo mundo, pelo Global Telecommunication System, pelo Sistema Global de Telecomunicação, joga os dados. E esses dados vão parar em grandes centros, como em Washington, por exemplo, na Inglaterra, vai para o Japão, vai para a Austrália, vai para a França, vai para a Rússia. Eles recebem esses dados e aí automaticamente esses dados já entram no computador e é o computador que decide se aquela chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul ontem é uma chuva que é válida ou não. Porque se for uma chuva excepcional, o computador joga lá fora. Ele tem uns certos parâmetros, né? Uns certos limites. Tudo que for fora daquilo, ele joga fora. E pode ser real, como foi a chuva de ontem no Rio Grande do Sul. Marcelo, quando ele fala assim, porque o meridiano de Greenwich, aí joga lá em Washington e tal, vamos trazer aqui para cá. Mas isso está muito distante de quem está lá em Castro. Está muito distante de quem está lá em Santa Fé, em Goiás, em Patos de Minas, por exemplo, foram as regiões que nós passamos e conversamos com os produtores. Quando a gente traz isso para a realidade aqui, fora dessa técnica toda, quanto custa isso para o produtor, um erro desse? Essa chuva era boa, o computador, pelo sistema, ele tem um padrão, a receita que ele segue, ele jogou ela fora. Quanto custa isso quando eu investi em insumos, em óleo para o meu trator, para a minha colheitadeira, até mesmo para a tecnologia que eu comprei, acreditando que ia aumentar a minha produtividade? Esse produtor, como é que isso chega para ele? Não existe uma variação do tamanho da perda que tem por uma previsão que falha. O Dr. Meurion mesmo coloca o grau de acerto que isso pode ter. O que eu percebo é que o agro respeita as previsões do Dr. Meurion, não é porque o Dr. Meurion é chamado na grande mídia de um negacionista. Então o agro compra a ideia dele. Não. O agro aceita as previsões do professor Meurion porque acerta. A quantidade de acertos é muito maior que a quantidade de erros. Algum tempo atrás, até a gente brincou lá em Guarapuava, né? Com o nosso amigo Roberto Eduardo, que eu entrei em contato com ele 2 anos atrás, tinha dado uma geada e tudo mais, daí eu brinquei com ele. E ele é uma pessoa que acompanha muito o trabalho do Dr. Meurion. O Dr. Meurion tem um serviço de consultoria, né? E eles fazem parte desse serviço. Aí eu brinquei com ele assim, e daí? Dr. Molhão acertou? Aí ele brincou comigo, não, Marcelo, ele errou. Esse ano ele errou a geada. Ele falou que ia gear na quarta, geou na sexta. Ou seja, a quantidade de acerto desse tipo de previsão é impressionante. E o agro só aceita isso porque bate no bolso do agro. Com certeza. Tá? Então, é diferente de nós, no dia a dia, dentro da cidade, esquentou, criou um desconforto. Esqueci o guarda-chuva. Esfriou, exato. Esfriou, criou um desconforto. No agro, isso custa bilhões. Então, o agro adota como uma boa previsão, uma previsão respeitável, essa previsão por similaridade.